Nós já estamos de volta neste terceiro e último bloco aqui do programa TV Mar News, ao lado do advogado criminalista Bruno Calado, para trazer como tema em sua participação hoje, crimes de trânsito e suas consequências. Nós estamos acompanhando muitos casos, de crimes cometidos no trânsito, inclusive na manhã de hoje, ali próximo ao município de Pilar, um acidente também com vítima fatal. Durante o final de semana tivemos aquele episódio que o condutor perdeu o controle do seu Jeep Compass, ali próximo à Praça Centenário. As imagens são chocantes desse acidente. Bruno, vamos falar um pouquinho a respeito dessas situações relacionadas a crimes cometidos no trânsito. Quais os principais crimes de trânsito e o que a legislação prevê para as pessoas que são acusadas desse tipo de prática? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês novamente. E, Viderlan, os crimes de trânsito vêm aumentando significativamente, Todos os finais de semana, principalmente, que são os finais de semana onde pessoas ingerem uma quantidade maior de bebida alcoólica, Durante a semana também, acidentes em rodovias, em viagens, em pessoas que transitam bastante com seus veículos a trabalho, a lazer, etc. E acidentes vêm acontecendo constantemente. E aí, alguns acidentes acontecem de forma realmente culposa, Outros acidentes são provocados indiretamente, o que chamamos de dolo eventual pelo condutor, quando ele assume o risco e acaba aceitando aquele resultado, pois acredita que, de alguma forma, aquilo podia ser evitado, mesmo tendo ingerido uma bebida alcoólica ou algo desse tipo. Então, trazemos esse tema, Viderlan, porque no final de semana tivemos vídeos, imagens, inclusive, de um acidente chocante ali na Fernandes Lima, onde um carro parecia um foguete, lançado contra uma pilastra e acaba se chocando contra um poste, entre um poste e uma placa ali de um edifício empresarial nas mediações da Praça do Centenário. Então, isso choca a população, É menos mal porque só teve ele como vítima, e não foi uma vítima fatal. Foi uma vítima com ferimento, soube que ele estava internado no HGE para procedimentos de fratura exposta numa perna, escoriações na face, etc. E não tivemos, graças a Deus, uma vítima fatal, um transeunte, um pedestre ali. Não se sabe a causa de toda aquela velocidade daquele veículo, mas especula-se que estava praticando um racha, um pega, apostando corrida com outro veículo. Dá para perceber que a velocidade no vídeo, pelo vídeo, é essa a ideia mesmo do vídeo que você citou. Já dá para caracterizar que ele vinha numa velocidade acima da velocidade permitida para aquela avenida? Com certeza. A imagem captada pelo vídeo são imagens de câmeras particulares, A SMTT, a Secretaria a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, ela tem câmeras no decorrer da Fernandes Lima que hão de captar, já captaram, aliás, hão de esclarecer, de tornar evidência se aquele indivíduo vinha com uma velocidade exacerbada, uma velocidade exagerada. Então, Viderlan, nosso Código de Trânsito Brasileiro, vulgo CTB, ele traz alguns crimes em espécie cometidos no trânsito. Eu trago como exemplo dois deles bastante conhecidos, que são homicídio culposo na direção de veículo automotor e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ou seja, quando não mata, ela pode lesionar. Quando há acidente com vítimas nessas situações. Tivemos o triste exemplo com familiares seus, Viderlan. Há 3 meses estávamos conversando aqui antes de entrar ao vivo, por irresponsabilidade, por culpa de um indivíduo que vinha com uma velocidade exacerbada, uma velocidade exagerada numa rodovia, fez uma ultrapassagem onde não podia fazer uma ultrapassagem numa curva e acabou chocando, com um carro onde estava a sua sogra, destruiu 2 que famílias, infelizmente foi vítima fatal de um acidente na região de Joaquim Gomes. Então, por irresponsabilidade de muitas pessoas, outras tantas acabam morrendo, de forma abrupta, sem nem sequer se despedir de seus familiares. Então, o Código de Trânsito Brasileiro traz esses crimes, e eu trago como exemplo esses 2 crimes, e alguns outros crimes que são consequências desses 2. Por exemplo, Viderlan, o indivíduo que deixa de prestar socorro num acidente, ele está cometendo um crime. O indivíduo que tenta fugir do local do acidente, ele está cometendo um crime. O indivíduo, claro, esse é o mais conhecido de todos os crimes do trânsito, que ingere a bebida alcoólica, e se coloca na direção de um veículo automotor,
para transitar com esse veículo, dirigindo esse veículo, ele está cometendo um crime. Mas são crimes, Viderlan, infelizmente, eu escrevi um artigo, está até no gazetaweb.com, com penas ínfimas. Veja bem, eu sou advogado criminalista, eu devia estar brigando e querendo que crimes tivessem penas mais atenuadas. Sim. Mas antes de ser advogado criminalista, eu sou uma pessoa, eu sou um civil, né? E pugno para que essas penas de crimes de trânsito sejam mais severas, para ver se os crimes de trânsito diminuem, né? Caem, porque muitas pessoas morrem de forma inocente no trânsito por irresponsabilidade de tantas outras. Veja, esse cidadão que estava dirigindo essa Compass, um rapaz de 22 anos, menino novo. Iniciando, né? Iniciando as imagens que mostraram muitas vezes para esse tipo de pessoa, e nós não estamos aqui fazendo julgamento nem presunção a respeito do assunto, mas para quem tem 22 anos e que possui, por exemplo, um patrimônio como esse, eu acredito que muitas vezes pensa que tem um mundo, não estou dizendo que é o caso do cidadão, mas pensa que tem um mundo embaixo dos pés, né? Então acaba sendo realmente uma situação muito complicada. E eu, Bruno, eu gostaria que aproveitasse nesse momento para que você explicasse para o nosso telespectador como é que se procede essa identificação para saber se houve uma alteração psicomotora, por exemplo, do condutor. Veja bem, Viderlan, essa alteração psicomotora do condutor é em consequência da ingestão de bebida alcoólica ou de drogas, né? E aí da ingestão de bebida alcoólica, ela é feita através de exame de sangue, ela é feita através de vários procedimentos. Um deles, o exame de sangue. O exame de sangue que detectar 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ele irá constatar que o indivíduo estava embriagado, certo? E estava cometendo um crime de trânsito. Ou então, através do bafômetro, também conhecido tecnicamente como etilômetro, que é o teste do bafômetro, aquele apresentado em blitz de lei seca, etc., que constatar 0,3 miligramas de álcool por ar alveolar. Ali a gente sopra. Sim. Então, através do ar alveolar, se for detectado 0,3 miligramas de álcool, certo? O indivíduo está cometendo um crime de trânsito, um crime de embriaguez ao volante, certo? Que é o crime trazido, se não me engano, no artigo 305 ou 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E há uma outra forma de detecção, que é através de sinais de embriaguez. Tem indivíduos que não conseguem nem disfarçar. Né? Quando o fiscalizador, né, o policial federal, policial rodoviário federal, policial de trânsito estadual, ou qualquer outro agente fiscalizador pede para que o indivíduo desça do carro, ele já desce ali tropeçando, exalando o cheiro, né, do álcool, etc. Então, sinais de embriaguez podem ser constatados pelo agente fiscalizador, que tem fé pública, e haver a detecção imediata da embriaguez ao volante e a prisão também imediata daquele indivíduo que estava transitando de forma embriagada ao volante. Nesse caso, Bruno, quando se há uma tipificação, por exemplo, para o acusado, né, cometeu ali um acidente, foi o responsável por cometer o acidente e que teve vítimas, né, e foi constatada, por exemplo, a ideia de que ele, de fato, é o acusado, é o responsável. Como nós vamos caracterizar, no aspecto jurídico, o crime de homicídio doloso ou culposo, por exemplo, nessa situação? O que é que a legislação ela prevê para essa situação, Bruno? Veja bem, Viderlan, há polêmicas demais, certo? E estudos ainda não concretizados sobre diferenças tênues, em linha tênue, sobre o homicídio culposo e o homicídio doloso no que tange a culpa consciente, que é uma modalidade de homicídio culposo, e no que tange ao dolo eventual, que é uma modalidade de homicídio doloso, né? Uma ponte de ouro separa esses dois. O dolo eventual da culpa consciente são bastante parecidos. No dolo eventual, o indivíduo assume o risco, assim como na culpa consciente, né? No dolo eventual, o indivíduo aceita o resultado e na culpa consciente não aceita. Mas veja, Viderlan, quem haveria de aceitar o resultado morte de uma pessoa no trânsito? Por exemplo, aquele cidadão que atropelou os motoqueiros na Fernandes Lima. Né? Acho que foi ano passado, né? Ano passado. Atropelou os motoqueiros, exatamente. Ele haveria de aceitar aquele resultado? Ele assumiu o risco, ele estava embriagado ao volante. Assumiu o risco, né? Acreditou que com suas habilidades, pseudo-habilidades, porque ele não tinha habilidade alguma ali, naquele estado de embriaguez, ele não tinha habilidade alguma. Então, suas pseudo-habilidades, ele conseguiria desviar de uma motocicleta, ou desviar de um carro, ou desviar de um pedestre, e não conseguiu. Mas ele aceitou o resultado?
Ele chegou, viu a pessoa ali deitada no chão, agonizando, morrendo, e disse, eita, que massa, que arretado, consegui matar a pessoa. A não ser que só fosse um suicida, né, um terrorista que estivesse ali justamente para matar e causar o mal. Mas ele não aceitou o resultado. Então, a aceitação do resultado é algo muito subjetivo para ser captado pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que essa concepção de dolo eventual e culpa consciente deve ser aprimorada, principalmente no trânsito. Principalmente no trânsito, Videlão. Então, pessoas que dirigem com embriaguez acima da normalidade ainda, qualquer embriaguez já é, um embriaguez ao volante já é um perigo, é uma arma que você está portando ali. O veículo é uma arma que você está portando, você pode matar pessoas ali. Né? Assim como foi o triste exemplo citado dos seus familiares naquele acidente ocorrido em Joaquim Gomes. É verdade. Né? Então, que as penas sejam mais fortes, mais rígidas. Veja, Videlão, a pena de um homicídio culposo na direção de um veículo automotor vai de 2 a 4 anos, se o homicídio for simples. Né? Se tiver a embriaguez ao volante, né, ela pode ir de 5 a 8 anos. Mas veja, a pena pode ser reduzida se tiver bom comportamento nesse caso, né? Exatamente, e pode, Videlão. Veja bem, o nosso regime inicial de cumprimento de pena, ele começa no regime fechado, a prisão mesmo, né? A partir de 8 anos de pena. Então, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, mesmo mediante a embriaguez ao volante, ele não dispõe de uma pena em regime fechado inicial. O indivíduo não vai nem para a cadeia. Então, é triste saber de uma situação dessa e pedir aqui um apelo, Videlão, para que as penas sejam verificadas, sejam reobservadas pelos legisladores para agravarem as penas de homicídio no trânsito, mediante embriaguez. E essa colocação que a nossa produção faz ali com o nosso Alexandre Lino traz realmente esse caso, né, do cidadão que veio pela contramão e matou 2 pessoas ali em frente ao Tribunal de Contas. Numa situação como essa, a legislação ela poderia ser, pelo cenário que se formou daquela condição, bem mais rigorosa em punir, por exemplo, e já colocar, por exemplo, cadeia, uma situação de presídio mesmo, preventivamente para aquele acusado? Veja bem, Videlão, na situação desse cidadão não houve crime. Não houve crime nenhum. O que houve foi infração de trânsito. Supostamente uma infração de trânsito, se houver a detecção de alta velocidade, certo? Então, não houve crime ali, não houve vítima, não houve uma lesão corporal culposa, não houve um homicídio culposo no trânsito, não atropelou ninguém, né? Graças a Deus não atropelou ninguém, porque ele transitou pela calçada, em alta velocidade pela calçada. Então, se tivesse um transeunte ali, certamente havia morrido. O motor do veículo voou, né? Carcaças do veículo foram espalhadas ali em torno daquele acidente. Sim. Então, não houve crime cometido por aquele acidente. Houve infração de trânsito, que poderia, sim, ser agravada se houvesse uma reobservância do Código de Trânsito brasileiro. Pode fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta, por favor? Na nossa produção ali também está... É o caso do Tribunal de Contas, né, que ele está realmente mencionando que teve, já que ele estava alcoolizado, que foi confirmado o assunto, aquilo que o Bruno, inclusive, Lino, trouxe com clareza essa situação. Infelizmente, num procedimento como esse, acaba sendo muitas vezes assim, um incentivo para que outras pessoas possam ter essa sensação de impunidade também, né? Porque tornar a pena do crime leve acaba dizendo indiretamente que o crime compensa. Né? Veja bem, aquele cidadão matou, ceifou vida de pessoas inocentes que estavam indo trabalhar. Isso. Mas vai responder por homicídio culposo. Se o Ministério Público conseguir, né, que é o que está acontecendo, se não me engano, está imputando àquele indivíduo o homicídio doloso, certo? Pelo dolo eventual. Certo? E é o mínimo que pode ser feito, que pode ser atribuído, e ele vai ser submetido ao tribunal do júri com penas muito mais gravosas. A pena do homicídio no Código Penal é uma das penas mais gravosas, que vai de 6 a 12 anos se de forma simples e de 12 a 30 anos se de forma qualificada. Certo? Então, que seja reconhecido homicídio doloso no trânsito por aquele indivíduo. Eu não sei como anda o processo daquele cidadão, se não me engano ainda encontra-se preso preventivamente, certo? Mas que seja reconhecido homicídio doloso na modalidade dolo eventual no trânsito e ele venha responder perante o tribunal do júri. E assim o crime haverá de não compensar, Videlão, porque o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e eu volto a citar o exemplo dos seus familiares que morreram, faleceram naquele carro, naquele veículo, por uma irresponsabilidade de um outro cidadão.
Né? E aí ele pode ser que pegue ao final do processo de 2 a 4 anos de pena. Veja. Ou fica para o resto da vida. Ele estava rindo aí à toa, como estava nos eventos aí de final de ano, de Réveillon, de festa de fim de ano, rindo e contando ao povo que sofreu um acidente, que estava lá, estava com a perna engessada ainda, mas que ia ficar tudo bem, que estava tudo bem, mas sequer deu uma ligação para seus familiares. Ou você recebeu ligação dele? Então, acaba que irresponsabilidades como essa não são coibidas, não são proibidas, né, de forma preventiva ou pós-acidente, porque as penas são muito ínfimas. Muito obrigado, Bruno Calado, ele que trouxe esse tema que é tão importante aqui para nós colocarmos também até em tom de conscientização para os nossos telespectadores das responsabilidades, dos nossos direitos, dos nossos deveres e principalmente daquilo que muitas vezes nós assumimos ao ingerir bebida alcoólica e também conduzir um veículo. Estamos aí sujeitos, em situações normais, a nos envolvermos em acidente. Imagine quando você está numa situação de embriaguez, o que é realmente muito complicado. Bom, nós vamos ficando por aqui nesta edição do programa TV Mar News. Eu deixo um grande abraço para você, telespectador da TV Mar, que ficou conosco desde as 8h30 da manhã. Vem aí na sequência mais um programa líder audiência na grade da sua TV Mar Canal 525. Teremos um novo encontro amanhã às 8h30 para mais uma participação aqui ao vivo, direto do estúdio da TV Mar, com mais uma edição do programa TV Mar News. Um grande abraço e até amanhã.